Graças a Deus, pessoal, começando o GraçaCast, mais um episódio que vai abençoar, transformar, lhe ajudar, lhe incentivar. Só tem coisas boas que nós temos aqui no GraçaCast para você, né, que sempre tem acompanhado de todas as maneiras, tanto pela televisão, tanto também pelo YouTube, tanto também, né, pela a programação Nossa TV que estamos aí alcançando e assim por diante. E hoje nós estamos aqui com um casal, né, abençoadíssimo do nosso estado, que com certeza eu e vocês juntos vamos receber muitas bênçãos e aprender bastante com a história de vida deles, né? Já de muitos anos já na presença de Deus, mas assim, como cada pessoa tem as suas particularidades, batalhas e vitórias. E eu quero dividir com vocês. Nosso pastor, que hoje está lá no Desvio Risso, em Caxias do Sul, né? É o pastor Jonathan Fão e a sua amada esposa Fernanda Fão, que está comigo. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. É um prazer para nós, né, fazer parte desse momento e poder passar para as pessoas também um pouco da nossa vida, testemunho, e também o quanto é importante a gente ouvir, né, e aprender com outras pessoas que também já passaram por aqui e todos que vão estar assistindo também, estamos assistindo. Vocês, né, têm né? acompanhado alguns GraçaCast? Alguns a gente tem acompanhado já. Tem gostado? Tem gostado? Bastante, pastor. Bastante. Tem Aí, sido uma benção. Quando for aqui no ar, vocês podem falar e já divulgar lá para todo mundo, seus membros, família, e vai ser bem legal conhecer um pouquinho mais, né, de cada um de vocês. E a irmã Fernanda, né, irmã Fernanda, que tem inúmeros dons, né? Amém. Amém. É o que todo mundo diz ou vê, né? Não, é uma bênção estar aqui, pastor, participar. Eu tenho assistido, né, os outros episódios e é bom a gente ouvir, né, a história dos pastores, das pessoas que têm vindo aqui e aprender, né, e conhecer o testemunho e tantas coisas que Deus faz, né? Acrescenta na nossa vida. Acrescenta bastante. E hoje é o dia de vocês, então devagarzinho a gente vai aqui desenrolando, né, as histórias, trazendo assim para cada pessoa poder participar. Mas antes eu quero convidar quem está assistindo para entrar no canal, meu canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial, porque lá tem todos os GraçaCasts que já, até a data de hoje, já foram, né, lançados, postados, e você pode estar acompanhando, porque não tem assim data específica. Então cada tema realmente é um tema atual, é um momento atual daquilo que a pessoa passou, é o testemunho dela, e você pode estar lá indo na playlist no meu canal e podendo ver todos os demais, tá bom? Além de quem está assistindo nesse momento pela televisão, você pode estar indo no canal e reassistir depois tanto este podcast quanto os demais que já estão lançados, e os que virão, porque aí você vai estar inscrito, aciona o sininho e vai ser bênção, tá bom? Pastor Victor Martins Oficial, canal do YouTube. Só entrar lá que vai ser bênção de Deus. Lembrando, deixa eu mandar um abraço aqui com o representante da nossa rádio aqui de Porto Alegre. 22 horas também tem o podcast na nossa rádio, tá bom? FM 106,7 FM, né, meu amigo? Ah, coisa boa. Então, 106,7 FM aqui em Porto Alegre, você tem a nossa rádio, que também tem o GraçaCast às 22. É benção. Agora voltando aqui, né? Nos testemunhos na vida, vocês já são de muitos anos na igreja, não são? Não só, cristão, na verdade, né? Sim. Já faz 16 anos. Eu já faço 16 anos de conversão, né? Vocês estão com 18, 19, então não faz muito. Eu entrei na Graça. A primeira igreja que eu entrei, na verdade, foi a Igreja da Graça. Era mesmo. gurizão ou não? Já 17 anos eu tinha, pastor. Hoje eu estou com 33. 17, nós estamos ali, tudo, então nós somos todos. A nova geração. É verdade. E ali foi nosso primeiro encontro, né, com Jesus. Através da minha mãe, na verdade, que buscou pela gente. Foi ela que começou com tudo? Ela foi quem começou com tudo. E aí, mas foi em qual cidade? Foi em São Leopoldo? São Leopoldo. Começamos em São Leopoldo. Somos natural de lá. Eu sou natural de lá, né? É natural mesmo. Isso. Toda a sua família, no caso? Ali, toda a minha família ali, de São Leopoldo. Que legal. E ali foi onde a gente encontrou, através de pessoas da família que já iam, né, na Graça. E foi aonde nos alcançaram também, né? E principalmente a minha mãe, que foi a primeira. Foi por causa de alguma luta, alguma coisa assim? Porque normalmente tem aquela batalha, né? Sim, o que estava acontecendo para que isso acontecesse, chegasse a esse ponto, né? Aquela coisa toda. Na verdade, a gente passou anos na terreira, né, pastor? Buscando... Foi? A família então veio... A família toda. Minha mãe, meu pai, eu desde pequeno também, né? Buscando esse lado, né? Achando que era o caminho certo, né? Porque a minha família sempre teve bastante luta financeira, né? Essa era uma dificuldade muito grande. Então, para buscar um recurso nessa área para suprir, aí foram para esse caminho de feitiçaria. E aí era feito trabalho e tal, mas era uma coisa que vivia amarrado, né?
que vivia amarrado. E a gente tinha contato diretamente com as entidades, né? Tinha, com a Mãe de Santo. E assim, você sempre foram, não, você é muito jovem, passou por a questão do terreiro, essas coisas todas, via as entidades, como eles chamam, terceiro, aquela coisa toda. Sim, praticamente, hoje a gente entende, né? Manifestava ali o demônio na nossa frente e falava conosco, nos dava orientações, direções, né? E tudo que a gente precisava fazer para que ele nos ajudasse, ou oferecer para ele alguma coisa para nos ajudar também, né? Então era uma coisa que sempre nos mantinha preso naquilo ali, né, pastor? E eu me lembro uma vez que baixou lá uma entidade que disse para minha mãe que ela ia trair ele. E foi a primeira a ir para Jesus e buscar por toda a família. Na época falou, você vai me trair. E na época ela não entendia, ela dizia, não, eu não vou te trair, eu sou fiel, não vou trair. Vou fazer tudo certinho. E aí depois que ela começou a ir para Jesus, ela lembrou daquilo ali, né? Que o diabo já sabia do plano, né? Do que Deus já tinha ali preparado para a gente. Que bonito, hein? E através dela foi onde começou. Mas foi uma luta, não foi fácil assim, né? Que a gente primeiro foi ela e depois a gente foi tendo um trabalhar de Deus ali no tempo certo para buscar Deus também. Que coisa. E aí, seu pai também ia? Meu pai ia também. Todos nós, pastor. Todos? Todos. Mais outras pessoas também da nossa família. Que acabaram sendo influenciadas ou influenciados, né? Também. Que seguem esse caminho também. E aí sua mãe foi. Qual que foi o motivo em si que ela deu? Falou, não, agora eu vou. Lembra exatamente? Por não haver um resultado, né, pastor? A ausência daquilo que ela buscava. Exatamente. De algo que está para me mudar. E era uma época que eu era muito perturbado também, né? Então ela buscava nessa área pelos filhos. O meu pai vivia no vício, né, também. Entendi. Tinha o vício do álcool, então ele vivia era nesse vício mesmo. Ele era alcoólatra. Famoso social. Não, ele era alcoólatra mesmo, vivia nesse vício, né? Então, era vários fatores ali. Eu também era bem perturbado, bem mesmo. Né? Não era assim muito de ir para o mundo, mas eu era muito fechado, ao ponto de ser muito perturbado mesmo. Só usava roupa preta, gostava dessas coisas, né? Meio góticas, assim, sabe? Então era... Jesus é bravo, né? Isso. E aí ela percebeu que nesse caminho não tinha uma mudança, né? Era uma ilusão, na verdade. Por quê? Porque era uma dificuldade financeira muito grande, mas ao mesmo tempo era R$300 para fazer um trabalho, 500. E dava um jeito. Só que aí tinha, daqui a pouco, dívida com a macumbeira. Então, não tinha um resultado nessa área, né, pastor? E aí foi onde a gente decidiu todos, né? Tomar uma posição. E a gente ficou um tempo sem buscar nada. Ficou neutro, assim, não sei para o que fazer. Sem uma direção, nada, na verdade. Sem direção nenhuma. Aí depois, algumas pessoas da nossa família que iam na Graça, né? Participavam da Igreja da Graça, nos visitaram. E que eram 2 tias, né? E elas nos visitaram a minha mãe, onde elas apresentaram Jesus, né? Que coisa. Pra minha mãe. Daí ela teve o desejo de ir, ela foi sozinha pela primeira vez. Sim. E aí na segunda vez ela me convidou para ir. Eu disse que não ia ir, que não queria ir. Se fosse fácil, não ia ter graça, né? Aí eu disse para ela, não quero saber de igreja. E aí ela me obrigou a ir. Ela disse, não, eu vou ir e tu vai comigo. Aí eu disse para ela, então eu vou, mas se eu não gostar, eu nunca mais vou. Eu vou uma vez só contigo. E fui. E gostou. E gostei. Gostou. E foi uma benção, pastor. Lembra que ano que foi isso, mais ou menos? Novembro de 2006. Novembro de 2006. Só não lembro o dia exato, mas foi novembro de 2006. Finalzinho de novembro. Aí tudo começou ali, então? Tudo começou aí. Aí começou a gente a se envolver com Deus, né? Eu tinha o espírito da morte, né? Quando o pastor orou por mim, né? Pela primeira vez eu manifestei o demônio, né? Então era algo que... Era aquele mal que estava na minha vida mesmo, né? Que te deixava bem... Que me deixava perturbado. Por que eu digo perturbado, pastor? Porque eu tinha medo de gente, pastor. Era uma pessoa muito fechada. Chegava a visita lá em casa, eu me escondia no quarto. Mas assim... Com medo das pessoas. Uma opressão para isso. Uma opressão. Não opcional, assim, não gosto. Não, é uma opressão que Uma opressão da minha própria família. Quantos não podem estar assim também? Da minha própria família. Eu estava dentro de casa, vivia trancado no quarto, não saía de jeito nenhum. Era uma fobia, uma coisa assim que eu não conseguia sair de casa, né? Só com aquele mundo ali preto, tudo era, sabe?
Nesse... Coisa brava, hein? Coisa brava, a gente olha, não fala que passou por isso, não. Sim, eu... Tinha cabelão também? Não, mas uma vez eu pintei o cabelo de vermelho. Vermelho? Aí é o foguinho. Pintei o cabelo de vermelho, só usava preto, aquelas munhequeira preta cheio de coisa. espinho, assim? Não? Esses negócios assim. E era o meu mundo aquele ali, né? Era o meu mundo. E as músicas, quais que gostavam? Dessa área também, né? Desse tipo assim, essas músicas mais voltadas tipo Xuxa de trás pra frente. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Né? Já ouvi falar. Que coisa brava, né? Mas bem, uma perturbação. Tanto que eu não dormia à noite também. Para mim, dormir era só de luz acesa, né? Mas aí, falando assim, eu fui lembrando, teve uma época minha, foi bem brava assim também, né? Minha mãe levou também no terreiro. Eu fui inventar de assistir um filme de vampiro. Eu era criança, 8 anos. E Buffy a Caça-Vampiros, eu lembro até hoje. Ah, sim. Mas aquela primeira. E não é que eu comecei a ver vampiro em tudo que é lugar. Mas foi semanas assim, minha mãe levou lá para um terreiro também lá. Não sei lá como se chama, na casa. Sim. Bem de noite, eu lembro até hoje. E eu tava assim, ela tava esperando lá, o Pai de Santo me atender lá assim, eu sentado. Aí eu olhando assim, ó lá, tá lá em cima do prédio. Eu lembro até hoje, assim, minha imagem na cabeça. Não, tá lá em cima do prédio. O vampiro tá lá em cima do prédio, tá lá. Era meio perturbador mesmo. É, uma coisa que perturbava. É uma coisa que eu gostava também, só de assistir filme de terror e de... Não, eu não gostava, eu era bobo mesmo, eu ia pra ter medo. Eu fugia disso, não sei porque eu assistia. Eu já gostava, por isso que era perturbado mesmo, né? Já gostava dessas coisas assim, bem mais intensivo, na verdade. Perversa. Bem mais intenso, né? Bem mais intenso. Eu quero, eu gosto. Sim. Que coisa brava. Foi um momento bem perturbado. E aí chegou o seu tempo na igreja, né? Chegou lá, foi no primeiro culto que já aconteceu a sua libertação, assim, ou não teve foi, um período? Pastor, não foi. É importante as pessoas saberem como que acontece. Essas igrejas, não sei o que, aquela coisa toda, que vai lá, põe a mão, fala, fica fazendo cena. Que nada. Aqui é um pastor que tinha uma possessão e com o tempo se envolvendo, creio eu, a palavra, fazendo o efeito. Jesus entrando, a luz entrando e as trevas pedindo para sair. Chegou o dia da libertação. Chegou o dia. E foi pela palavra mesmo, pastor. Porque eu me lembro que a minha falecida avó, que ela ia com a gente na época na igreja, ela me deu uma Bíblia, que era aquela Bíblia do Show da Fé azul. O senhor lembra? Aquela da capa azul que tinha até umas fotos da Festa do Céu, uma Bíblia antiga daquele tempo. Não lembro, foi eu tive duas dela. Foi minha primeira Bíblia, dela me deu aquela Bíblia. E aí eu me lembro que foi uma noite que eu já estava assim em casa, eu já estava indo na igreja fazia uns dias, e eu abri aquela Bíblia e eu pedi para Deus, né? Deus, preciso de uma palavra para me libertar, se realmente o Senhor é esse Deus que eu ouço, né, na igreja, que o pastor prega e mostra para a gente. Eu quero uma palavra que vai me ajudar. Caiu em Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Pastor, eu orei em cima daquela palavra, apaguei a luz, dormi nunca mais. Acabou. Aquela perturbação de noite. Acabou ali. E aí foi vindo outros momentos, né? A palavra foi sempre pela palavra. E Deus foi trabalhando comigo, a palavra que o pastor pregava. Quando a gente chegou na igreja, era o pastor Danner ali em São Leopoldo, né? E foi bem pouquinho que daí em seguida ele já foi trocado. Acho que ele nem lembra disso, mas foi o meu primeiro contato ali com Jesus. Foi ele que estava ali. Foi através dele. E aí deu sequência, veio outro. Sim. E continuou o trabalho na sua vida. Sim, aí veio até a pastora Dionéia depois. A pastora Dionéia passou em tudo que é lugar, né? Aí foi. Não fala assim, porque eu passei, qual parte do estado? Uruguaiana, o Alegrete, o Santa Maria. Aí a pastora Dionéia. É verdade. Faz a parte. Meu pai do céu, agora só no litoral que ela não tinha, agora tem. Então, a pastora Dionéia. Verdade. E aí Deus foi trabalhando contigo foi te chamando para algo que estaria por vir. Exatamente. E foi no tempo da pastora Dionéia, exatamente, né? Que daí eu e minha mãe começamos na obra, né? Depois que a gente já estava completamente liberto dessas coisas, né? Veio chamado. E aí veio... Eu quero mais. Na verdade, eu não queria. Eu não queria. Também faz parte de alguns casos. E aí a minha mãe estava já se encaminhando para fazer o cursinho de obreiro. Ela me chamava, vamos junto, vamos fazer, se oferece. E eu dizia, eu não sei se eu quero, aquela coisa. E até que eu fui, mas meio não querendo, assim. Mas aí eu fui me envolvendo e fui gostando. E daí depois a gente começou o cursinho de obreiro e foi uma benção. Aí começamos na obra. Aí tudo começou a andar, né? Você já lembra mais ou menos a data? Foi quando depois... Chegou a ser anos depois que... Não, foi em 2007 daí já. Um ano? Deu um ano praticamente. Talvez. Completando o ano. Por aí. Porque foi de novembro para 2007, final de ano, então foi máximo 2007. Um ano e um mês. Eu me lembro que a gente trabalhou bastante assim no grupo de evangelismo para depois a gente poder ainda ser chamado, né,
para a obra. Tudo devagarzinho. Não é à toa que está edificado, né? Sim, sim. Não é à toa que passou por um processo para estar edificado. Foi mesmo. Né? Mas não tá só um aqui não, tem 2 aqui hoje, né? Que completam uma família. E a Fernanda, como que foi? Foi em São Leopoldo também? Não. Eu sou natural de Taquara, mas eu comecei a ir na igreja de Parobé. Parobé mesmo, sabe? Então... Em 2008, mais ou menos. Então um pouquinho depois dele ainda. Início de 2008 ali, eu comecei a ir com a minha avó paterna. Que eu ia para lá final de semana, passar o final de semana com meu pai. E aí ela sempre convidava. Ela ia, né? E aí ela convidava, mas eu... Às vezes eu não queria ir, às vezes eu ia porque ela convidava, né? Não e aí era para assim, ela não um desejo, sozinha. né? De ir, de estar, mas porque ela pedia. Porque ela ia sozinha, daí eu ia com ela para acompanhar ela, e aí que eu fui indo, né? 2008, aí em 2009 que eu me batizei, e aí que eu comecei mesmo a entender a palavra. Tudo em Parobé. Tudo em Parobé, Aí começou a ter um envolvimento, a palavra vai se revelando, vai se abrindo, né? Isso. E aí eu fui conhecendo mais da palavra, daí em 2009 eu me batizei, e aí comecei a me envolver com jovens, fazia parte do Ministério de Dança, depois o louvor, então foi todo esse processo. Tinha algo que se te chamava mais atenção dentro da igreja? Porque tem os jovens, tem o louvor, dança, mas tinha algo assim mais que chamava atenção, tipo louvor? Ou não, o louvor sempre foi o que mais me chamou a atenção, e daí bem no meu início, a filha da pastora, na época, ela começou a montar um coral, então daí eu comecei a me envolver mais, aprender um pouco mais daquilo. Também no coral. Eu sempre gostei de música, né? No caso, antes, fora da igreja, né? Mas sempre gostei, assim, de cantar e tudo. E aí que eu comecei a... E no seu caso não era diferente dele, não foi gótica não, né? Ou não. Foi também? Não. Era mais tranquila? Não. Eu era bem fechada, assim. Hoje eu falo, ainda sou mais tímida, mas eu era bem mais... Mas é diferente, né? A timidez pós-conversão e estando em Cristo é outra. Diferente daquela timidez de retrair, né? De se excluir, é diferente, né? A parte humana, eu acho que é a parte de cada um, que não é a timidez bíblica que condena. Essa que nós temos, que é o natural. Eu me considero uma pessoa tímida, eu estou num programa. Mas fala para eu chegar para uma pessoa desconhecida assim, começar a falar, oi, eu sou trabalho. Eu vou ter que ter muito mais, mas aí vou desenvolvendo. E é diferente, né? Mas não chegou a ser extremo, né? Que eu quero dizer. Não. Então aí não foi tive, mais tranquilo. Entre aspas, mas mais tranquilo. Não foi a conversão é tão poderosa como qualquer outro, né? Sim. Mas mais tranquilo pela situação de ele estar envolvido, né? Lá atrás. Sim, era outra história, né? A minha família sempre foi... nunca foi assim totalmente convertida, mas sempre foi mais voltado já para a igreja, para ir. A minha mãe ia às vezes, levava a gente, minha mãe, né, cantava no coral e tudo. Então sempre foi mais voltada já para essa parte assim, né, de conhecer a Deus e tudo, mas nunca muito firmado, né? Nunca foi assim entregue totalmente, né? Sempre tinha um negocinho que faltava. Mas aí eu nunca cheguei que nem macumba, nem nada disso, nunca tive. Mais, não tinha um envolvimento religioso, na verdade. Não, foi só uma questão de ir na igreja e realmente encontrar-se em Deus, né? E aí o tempo foi passando e a entrega foi completa. Foi. Aí... Ainda bem que ela tava na região de São Leopoldo, Parobé, né? Tava na região, verdade. Encontrar, né? Tava pertinho. Aí ela olhou pro pastor Jonathan, te encontrar. Foi tão bom. A gente já se conhecia, eu já sabia quem ela era, já sabia que ela era de Parobé, ela já sabia que eu era de São Leopoldo, mas nunca teve, na verdade, um encontro assim, né, pastor? Mas assim... De ir até ela, ou ela até mim. Mas assim, não foi à primeira vista ou foi depois de 50 Na vistas? verdade, não foi pessoalmente. Não. A gente morava perto, mas as timidez era extrema, então, nesse sentido não foi ainda bem. A internet ajudou, fala a verdade. Ajudou. Foi através da internet. Gente, se fosse a época dos pombos correios, não que existisse diretamente, só mais em guerra, né? A gente estava perdido. Pastor, na época, eu fazia foto dos eventos do missionário quando tinha lá no Pôr do Sol, o anfiteatro Pôr do Sol, quando ele vinha. E aí teve um ano que eu fiz umas fotos que foi divulgada daí no Face, né? E aí ela sabia que eu tinha feito aquelas fotos, ela mandou mensagem para mim, ficaram lindas as suas fotos e tal, não sei o quê. E ali começou. Eu disse, tá, amém, glória a Deus, obrigado. E aí começou uma conversa assim, sem intenção nenhuma, né, de querer se aproximar. Olha, quem quer não há nada assim com esse interesse, realmente seu coração livre para fazer a vontade de Deus. Exatamente. Deus simplesmente acrescentou. Exatamente. E aí
essa conversa foi indo, desenvolvendo até chegar numa amizade que a gente já criou por se conhecer bastante. Aí a gente percebeu, todo o dia a gente conversava. Todo dia a gente conversava. Que legal essas coisas. Então já tinha uma coisa ali já marcada, um esperando o outro para conversar, falando das coisas de Deus, falando não era da forçado, nossa vida. era espontâneo, né? Espontâneo, né? E aí foi sendo gerado ali no coração um do outro um sentimento com o passar do tempo, né? Sentimento puro e de ambos, né? Exatamente. Assim que realmente Deus vai lá e planta, a palavra dele vai lá e se cumpre, né? No momento que Deus preparou, né? Porque a gente foi sem intenção nenhuma, né? A gente nem tinha se visto pessoalmente ou alguma coisa assim para querer... Mas conhecia por foto, né? Nós sabia. Sim. Não, eu sabia quem era. Não é às cegas, né? Não. Não, já também nem tanto, né? Vai também pela proximidade. Se tivesse às cegas, só se não quisesse ver, né? É verdade. Mas que legal. E foi se envolvendo. Então aí teve a sua conversão, o seu envolvimento. Já era obreiro, já estava ativo bem assim na obra quando aconteceu isso? Quando eu conheci a Fernanda? Sim. Ela também já estava bem ativa. Ela já era obreira firme também. Já estava no altar louvando a Deus já. Isso. Tanto que na época, a minha pastora, na época que era a pastora Joyce, já tinha sido pastora dela em Parobé também. Que inclusive está em Parobé em Parobé novamente, né? Quando eu comecei, quando eu entrei na igreja, era a pastora Joyce. Já era a pastora Joyce. E aí, na época, quando a gente começou a conversar, daí ela estava em São Leopoldo. Então, ela já me conhecia também. Então, quando eu fui falar com ela a respeito disso, eu conheci uma moça e tal, tô conversando. Eu conheço. O anjo da igreja já estava lá, agora foi transferido para lá e já estava lá. Né? O anjo da igreja foi cumprido sem querer, assim, pum. Não, é bom. Não, conheço. Não, isso. Conheço a família, conheço. Mas por isso que também é importante sempre estar em contato com o pastor, né? Exatamente. O pastor conhece a ovelha. Né? O pastor realmente conhece o estado da ovelha, né? Isso é legal, porque aí fortalece. Porque aí começou o relacionamento, aí foi indo, né? Aí foi indo. E aí a gente foi conversando cada vez mais e foi sendo gerado aquele sentimento e até o dia do namoro. Mas né? nada de pastorado enquanto isso, no seu caso? Não, pastor. Eu nem queria ser pastor, na verdade. Né? Nem pensava nisso. Não estavam cogitando. Não, vou trabalhar, vou ser um pai de família, vou isso e aquilo. Sim, trabalhar, aquilo outro. E casar, juntar dinheiro para casar e juntar dinheiro, ter a nossa vida. Fazer nosso cantinho, né? Construir a família e vai indo. E o Senhor Deus vai lá e muda tudo, né? E muda. Muda, coloca no coração. Muda todos os planos, né? Eu digo, Jesus é especialista em desconstruir os nossos planos, né? Graças a Deus. Eu sempre digo isso, porque graças a Deus por isso. Porque aí depois que a gente começou a namorar, tudo aí começou a vir um desejo, né? Do ministério, da obra. E, na verdade, na época, até era o ministro Ney, esposo da pastora Joyce, que me falava, irmão, se coloca mais, olha, Deus tem algo para ti, não sei o quê. Eu pensava... não tem um pessoal que é assim até hoje, sabe? Que a gente tem que ficar em cima, fica perto, né, irmão? Fica perto, Deus tem coisas pra sua vida. A gente tem que falar essas coisas. Se não fala depois, daqui a pouco... Tá aí, o exemplo aí, né, exatamente. Irmão? Fica e perto. Eu ignorava porque era um tempo que eu não queria, pastor. Era algo que a gente estava preparando a nossa vida, como eu disse pro senhor, a gente tinha um dos nossos planos, né? Então eu pensava, se Deus tem alguma coisa, mas não precisa ser agora. Agora não, né? Nesse momento o nosso não. Agora, né? Porque eu estava numa fase profissional também boa naquela época, né? Então estava já com promessa de crescer onde eu trabalhava e tudo mais. Mas sabia que Deus não chama, já ouviu falar sobre isso. O Senhor não chama desocupado, nem com pessoas que não têm uma meta de crescimento. Então, quando você fala, eu vou crescer, eu vou fazer, fala, esse eu vou usar, porque está com vontade. Imagina ele ter essa vontade para mim, né? Sim, e ele faz. É verdade. Isso é muito bonito. E tudo foi encaminhando para isso. E tudo foi se encaminhando, né? Mas eu resisti bastante, pastor, a respeito de chamado. Resisti bastante. Tempo mesmo assim? Tempo. Resisti bastante, lutei bastante contra. Na verdade, eu lutei com Deus, né? Lutei com Deus, né? Só que chegou uma hora assim... Diferente de Jacó, né? Chegou uma hora que não tinha mais como escapar. Assisti o show da fé, era aquela palavra... O culto na igreja é sobre aquela palavra. Tudo. Abrir a Bíblia é aquela palavra, sempre. Uma palavra diferente, mas sempre tocando a mesma tecla. Chamado, propósito, né? Tenho isso para ti, se coloca. E aí, a última palavra foi Josué 1:9, né? Onde Deus fala ali, né? Com Josué, né? Chama ele. Não te mandei eu. Te esforça, tem bom ânimo. Ou seja, veio aquele chamado de Deus forte, né? Eu pensei, quer saber? Eu vou largar tudo e vou. Só que daí eu disse pra Fernanda, né? Se tu tá a gente não tinha casado ainda. Eu disse, se tu tá disposta a seguir isso também, então a gente vai junto, senão a gente
pula fora. Para por aqui. Mas deixa pro resto, próximo bloco, que o pessoal vai saber. Lógico que ela não pulou fora, que ela tá aqui. Mas vamos saber o que passou na cabeça dela, porque é legal. É legal demais. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado. No YouTube é rapidinho. Quem tá aí na TV é rapidinho também. Não sai não. Tá, bênção de Deus. Pastor Jonathan, Fão, Fernanda Fão, no GraçaCast de hoje, tá bom? Já voltamos. Graças a Deus, pessoal, voltamos então ao segundo bloco do GraçaCast de hoje com o pastor Jonathan Fão e a esposa Fernanda Fão, aqui nesse dia especial, esse episódio especial. E tá muito gostosa a conversa e eu sei que vocês vão ser muito abençoados. Você que tem qualquer dúvida, você que passa uma luta, uma dificuldade, você não sabe para onde ir, para onde correr, o exemplo de vida deles vai ajudar vocês, viu? Vai ajudar vocês. E hoje, que é construindo com uma família construída, né, com a Sarinha também, que para eles estarem aqui, está com o vô, né? Ficou com o vô lá em São Paulo hoje. O vô aproveita, né, Tim, então, enquanto eles estão aqui. E aí depois eles falam dela também e é bem especial para vocês, tá? Ó, tá a bênção de Deus, não tá? Tá uma benção, pastor. É uma benção, né? É, né? E nós estávamos falando, vamos reatar a situação aqui, né? Recapitular, na verdade, o chamado pastoral, né? E falou com a Fernanda, né? Olha, eu tenho um chamado, Deus está me chamando. E aí... Falei para ela, passei para ela, olha, Deus está me chamando, tem um propósito nisso e eu quero seguir esse chamado. E eu quero saber se tu tá comigo, tu tá disposto a largar tudo, né, família, porque ia casar igual, ia largar tudo, né? Sim. Mas a seguir o chamado junto comigo e saber que a vida... O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Exatamente, como Jesus disse. E aí eu passei isso para ela, né? Para ela tomar a decisão também, e o que ela decidisse, eu saberia que também era a direção de Deus para a minha vida, mas eu ia seguir independente da decisão dela, né? E aí vem a parte dela, né? Que será que passou ali, né? Na situação, o que será que na hora, foi um baque, não foi? Sim. Será que ela esperava? E aí, conta pra gente. Na hora, assim, que a gente conversou, digamos que não era uma coisa que eu esperava, né? Porque ele nunca tinha falado, eu quero ser pastor e tal. Porque não tinha esse desejo, né? E quando vocês começaram, realmente não passava. Não, a gente era obreiro e tava tudo certo, né? Tudo sendo encaminhando obreiro. para isso. Vamos fazer a obra voluntariamente. Vamos ver. Mas eu entendo que Deus também foi trabalhando no meu coração com essa questão assim dele ser pastor e eu ser a esposa do pastor, porque era uma coisa que eu não queria. No início, assim, porque lá em Parobé já tinha saído de lá, assim, casais que depois foram pastores, né? Tem os maus exemplos. Os maus exemplos, assim, né? De certa forma, negativos. Né? Ou seja, não foi, né? O que aconteceu? Assim, os exemplos que eu tive, vamos dizer assim, de esposas de pastores, não eram bons. Não era uma coisa que eu olhasse e pensasse, eu quero ser uma esposa de pastor, né? Porque é bom, olha que bênção. Não, eu não tinha isso. Tinha uma inspiração para poder falar, né? Só que aí Deus foi trabalhando no meu coração, que na época o pastor Alexandre Martins e a ministra ali, né, que eu chamo ela de ministra, mas eles estavam lá e através deles, sabe, Deus usou eles para mudar também o meu pensamento, sabe? A maneira de ver as coisas. Porque eu via neles uma coisa diferente, sabe? Um amor por fazer a obra e ela também, né, de estar ali com o pastor, de ajudar, de estar sempre presente. Então, foi uma coisa que foi mudando no meu coração também. Então, quando ele falou comigo, né, sobre isso, já não era uma coisa que eu tinha uma rejeição, sabe? Não, eu não era vou... mais uma rejeição. Eu já comecei a ver, já tinha começado a ver com outros olhos, como sendo uma coisa boa, né? Fazer eu creio que, assim, até uma obra completa, né? Porque, assim, talvez a sua demora foi ao trabalhar também de Deus nela. Porque se fosse antes, talvez ela barraria isso. Exatamente. Então, você olha, assim, realmente a perfeição, a excelência de Deus em fazer a coisa andar, fazer a coisa funcionar, né? E trabalhou em ambos corações de formas distintas, mas para um objetivo. Verdade, né? Verdade. Que tremendo. Aí você vai vendo, né? Porque depois só que ela falou isso. Sim, E aí daí a gente conversou e eu disse para ele, por mim, tudo bem, né? Por mim eu vou aceitar. Eu vou estar ali contigo. Vou estar contigo. Tô contigo nessa peleja. Vamos junto, verdade. Né? E eu esperava por essa resposta. E a única pessoa que, na verdade, eu contei sobre essa decisão, pastor, foi ela. Não tinha falado com os pais, ninguém ainda. Não. E só a pastora na época, que era a pastora Joyce, né? Que eu tinha já conversado com ela.
E era só eu me colocar mesmo, né? Era só isso que faltava, né? Então era só com ela que eu tinha falado que eu já tinha tomado a decisão. Então não falei no caso, eu morava com meus pais, né? Sim. Não falei com o pai, com a mãe, perguntei o que vocês acham. Porque é uma coisa que Deus falou comigo e eu tinha convicção disso. E é bíblico, né? Não consider carne e sangue. Né? Uma coisa é informar, outra coisa é ver o que eles acham. E eu sabia que se eu falasse ou só comentasse, eu ia ser influenciado, pastor. Claro. Pela minha família. Né? Claro, porque tinha uma parte sua que relutou por muito tempo. E ter um apoio nessa parte sua vai ajudar você a andar, né? Para trás, né? Na verdade. Sim, e eles já eram da igreja, são uma bênção, mas na época foi a parte mais difícil. Foi. A aceitação não foi fácil. Não foi fácil. A aceitação que eu digo de deixar... Porque quando eu decidi mesmo, pastor. Eu cheguei no meu trabalho, eu pedi as contas, eu saí, sem falar para ninguém. E a minha, no caso era a minha chefe, né? Ela me apoiou, ela disse que bom, fico feliz por ti, tu tomou essa decisão, Deus vai te usar. Bem assim. E aí cheguei em casa, bom, minha família vai achar uma bênção também, né? Que nada. Foi bem o contrário. Mas assim, parte da minha mãe, né? Ela diz, não, mas primeiro tu tem que casar, primeiro tu tem que ter a tua vida e não sei o quê. Eu digo, mãe, não é assim, né? É o tempo de Deus, é Deus que agora. Eu também queria casar primeiro, ter a minha vida e depois. Mas eu sinto que é agora. Esse é o momento. E aí foi onde teve esse conflito dentro de casa e ficou uns dias assim, um conflito, sabe? Porque não foi fácil, né? Para eles e... para mim também lidar com essa, não digo rejeição assim nesse sentido, mas uma coisa contrária, né? Aquilo que Deus tinha para mim. Mas depois passou, graças a Deus, né? E depois demorou quanto tempo? Ela sempre falava assim, né? Sempre falavam, olha, se não der certo, ou alguma coisa assim, né? E eu dizendo, não, mas Deus é comigo, vai dar tudo certo, eu vou me lançar na obra de Deus e Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. Ele não falou brincando comigo, ele me deu uma palavra para isso. Eu tenho a bênção do anjo da igreja para fazer isso também. Recebeu. E recebi, pastor. Né? E Deus foi dando cada vez mais oportunidade. E quando veio, eu já estava né? totalmente envolvido na obra. E como que Deus ele faz a coisa andar, né? Eu estava falando aqui, eu lembrei aqui desse versículo, ó, do Isaías 42, versículo 1. Porque, assim, não diferente, assim, situações diferentes, momentos diferentes, mas também o meu maior obstáculo foi minha mãe. Então, assim, a gente vai olhando assim, vai vendo essa situação, porque, querendo, a mãe torce pro filho tudo que é sentido. Mas uma coisa que a mãe não gosta é de que alguém tire o filho dela. Isso é verdade. Né? E aí, quando eu fui falar, exatamente, foi muito parecido. Eu tava lembrando até para dar uma base bíblica para alguém sobre isso. Que minha mãe também falou a mesma coisa. Ela falou, diferentes, eu falei, momentos, talvez, essas expressões, mas ela ficou impactada, assim, né? Ao mesmo tempo que eu acho que ela já desconfiava, mas ficou impactada. E ela falou assim, calma aí, eu vou orar a Deus e vou ver o que ele fala. Minha mãe é muito disso, né? Eu só sei que ela foi lá, acho que deu, não sei, 15, 20, meia hora, não lembro o tempo que foi. Sei que ela voltou e falou assim, vai, ele te quer. Aí ela falou assim, ele me deu Isaías 42. Olha. Eu vou pegar aqui, ó. Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Falou, não, ele tá falando, ele que pode ir. Que benção, né? Mas assim, não foi tão simples, né? Parece assim, contando hoje. Não é. Mas serve para alguém, assim, quando Deus fala, ele tem ali, né? Aquele cumprimento, ele convence. Exatamente. O Espírito de Deus, ele vai no coração dos pais, ele vai no coração, no seu caso, da sua futura esposa, naquele período, vai no coração do seu chefe, da sua chefe lá no caso. Sim. E vai trabalhando em todos os meios. Até isso que eu achei engraçado, né? Objetivo, né? A pessoa do mundo, né? Apoiou, abençoou e disse, olha, Deus te abençoe. E as família, no caso a minha família, de imediato assim foi meio contrário, né? Meio assim pensando, né? Não é o momento, não era a hora. Mas eu também não achava que era, pastor. Mas eu não conseguia mais. O Espírito Santo incomodava muito, sabe? Incomodava chegava a ser uma coisa que perturbava. Eu tenho uma angústia, exatamente. Angustiante. Essa é a palavra certa. Você acaba se comparando com os que fugiram, tipo, eu tô parecendo um Jonas, vai dar tudo errado se eu não fizer isso. Sim. Mais ou menos isso. E a gente queria casar e eu pensava assim, bom, agora eu vou largar tudo, largar emprego, então vai demorar bastante tempo para a gente poder se organizar agora para poder casar, né? Que era o nosso maior sonho, né? Eu estava trabalhando para isso. Eu digo, mas Deus faz tudo perfeito. E fez, pastor. Porque logo em seguida
Não me lembro quanto tempo deu depois que eu fui para a obra. A gente começou a namorar em 2013. Aí a gente noivou na virada do ano, de 13 para 14. Aí foi em 2014 que tu começou que tu foi para a igreja mesmo. Sim. Foi no começo mesmo. Foi no comecinho de 2014. E aí, acho que foi por setembro, né? Que a pastora chamou a gente. Ah, sim, setembro, verdade. Porque aí em setembro a pastora chamou a gente para a gente conversar a respeito dessa questão, né? Até a gente casar, ou fazer a coisa acontecer, né? Eu já estava tudo abençoado, né? Tudo se encaminhando. Sim. E aí foi onde ela disse, então... Ela disse, vamos marcar a data. Vamos marcar essa aí data ela pegou logo. O calendário, olhou e fez tudo acontecer. Vai ser tal dia. Vai ser em dezembro, só que ela marcou, daí depois a gente marcou dia 13 de dezembro. A gente só trocou por causa do salão, enfim, e de aí festa, né? a gente não conseguiu dia 13, daí foi pro dia 6 de dezembro. Mas foi antecipou assim. um pouquinho, aniversário do missionário. Dia no dia do dezembro. aniversário do missionário a gente casou. Confirmação, então. Só que Mas aí foi de assim. setembro para dezembro, eu pensava, como é que a gente vai casar? Eu não tinha condições no momento. Não, realmente, casamento assim, não pra tinha. Fazer algo tem que ser. Eu tinha largado o trabalho coisa, naquele momento, ainda estava na obra, mas até tudo se encaminhar, então como é que a gente ia fazer? A Fernanda era só estudante, a Fernanda não trabalhava. Deus vai fazer então. E pastor, nesses 3 meses ali que deu, até a data do casamento, a gente ganhou tudo. Deus enviou tudo. O pessoal fica enrolando na noiva, faz 30 anos que tá noivo, gente. Olha aí. É o quê? Que tu vai tá café de Abrão bater sem pai com 100? Né? Não, tem que fazer. Assim, lógico, tem direção de Deus. Sim. Tá ali, ou seja, vocês são dirigidos pelo Espírito. Deus não confirmou? O pastor já me falou isso pra mim quando eu tava noivo. Irmão, você não tá certo que é ela? Tá, então por que você tá demorando pra casar? Você já sabe que é porque você vai enrolar. Sabe? Aí eu falei, então tá bom. Exatamente. Mas já estava marcada a data. Ele pediu até para antecipar, mas também não consegui na época. A gente marcou a data. Mas eu saí daquele escritório assim, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? E eu orei a Deus. E Deus foi enviando as pessoas da igreja. É interessante, né? Teve uma irmã lá da igreja, ali de São Leopoldo, que ela trabalha com decoração. Ela é decoradora. Ela doou toda a decoração do salão de festa. Ela doou toda a decoração da igreja também. E outro doou isso, outro doou aquilo. A família começou a dar coisa. E a gente, pastor, a única coisa que saiu do nosso bolso para o casamento foi o convite. Só. Os convites do casamento. A única coisa. E a gente casou Deus na igreja. Deu tudo para nós. Ganhamos a lua de mel, a gente ganhou de presente também. Tudo. Acho que se a gente fosse esperar juntar dinheiro para casar, a gente não ia ter um casamento conseguido. Tão bom quanto a gente E foi uma benção. Foi uma benção, pastor. Foi muito bonito. Eu te chamei, mas eu vou cuidar de tudo. Exatamente. Foi bem assim. Esse é nosso Deus, né? Quando se entrega, realmente, confia e o mais ele faz. Mas é muito interessante porque literalmente assim, eu creio que no conjunto, vocês entenderam o Mateus 6,33 mais uma vez. Reino de Deus e justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Reino de Deus e justiça. Eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar e ser justo e praticar a justiça. Mesmo sem uma condição, Deus vai lá e supre. Esse é o mesmo Deus que vocês têm até hoje e vai ser sempre para a vida eterna. É verdade. Que nós temos. Então não podemos, eu sei que tem dias e dias, momentos e momentos, mas ele continua o mesmo. Isso faz com que cada um, né, possa experimentar um pouco mais da grandeza de quem ele é. Sim. E a gente poder transmitir isso, né, hoje já no altar, vocês dois juntos, né, e podendo fazer a obra ali, podendo transmitir a vida de Cristo através da vida de vocês, não tem um preço maior que pague isso, não. É realmente prazeroso. Não sei qual é a palavra mais ideal para isso. E tudo se encaminhou, pastor, porque depois que a gente casou, deu uma semana, aí o missionário já mandou a gente para a primeira igreja, né? Que na verdade era uma comunidade lá que tinha na Roselândia, né? Em Novo Hamburgo, que a gente cuidava. Daí a gente foi auxiliar em Novo Hamburgo, que na época era o pastor Clairton, e cuidar de uma igreja. Era uma igreja, assim, pequena, mas era a igreja. E aí a gente cuidava da igreja lá. Então já foi uma semana depois do casamento, né? Depois que a gente voltou da lua de mel, na verdade, né? E aí a gente já recebeu essa bênção, né? Para começar a cuidar de uma igreja e tal, e auxiliando ao mesmo tempo, mas com aquela missão, né? Que Deus nos confiou. Foi confiando, foi confirmando, foi falando. Tudo foi confirmando, uma coisa depois da outra. Aí depois de lá, vocês tiveram a primeira igreja mesmo que assumiram, não foi? Depois da Hamburgo ali. Sim. Daí foi 2 irmãos. Aí foi 2 irmãos.
Dois Irmãos lá, a gente começou, era núcleo, na verdade. A gente começou, era núcleo. E aí, com o passar do tempo, Deus foi abençoando, daí virou igreja. E aí a gente passou a morar lá mesmo, na cidade, e cuidar como igreja mesmo. Daí. Sim, aí já dá mais atenção, né? Mais atenção, exatamente. E a Sarinha veio em qual momento? A Sarinha veio nesse momento em Dois Irmãos. Dois Irmãos. Ela nasceu em Dois Irmãos ou nasceu em Dois Irmãos? A gente ainda estava em Novo Hamburgo quando eu estava grávida, mas aí quando a gente mudou em janeiro, foi, né? Lá para Dois Irmãos. 1º de maio. E o trabalhador? 1º de maio. De? Que ano? Então, 1º de maio de 2017. 2017 a Sara nasceu. Então. Que a gente mudou para lá. Foi. Sim, que a gente mudou. Que a gente verdade, que a gente já cuidava lá, pastor. É que a gente tá se achando. Tá se achando. Nas datas. Essa, como eu disse, é a graça do Graça Perto. Tá se achando. E aí, então, 1º de maio tá certo. de 2017, foram para Dois Irmãos, mudaram ali. Aí a Sarinha nasceu em qual época? Ela nasceu em maio. Então já estava praticamente ela já pronta para... Já estava. Para vir, para chegar... No mundo já estava, né? Sim. Do lado de fora. Ela nasceu lá em Dois Irmãos. Em 2017 ela nasceu. 2017. O ano da Amy. Elas têm a mesma idade, né? Tem. Maio de 2017 ela nasceu. Ela é um pouquinho mais velha que a Amy. A Isso. Amy é de junho. Isso. É isso, junho. É que eu tenho outra que é de julho, aí eu confundo um pouquinho. Mas mas elas então, são 5 aninhos. 5 aninhos. Nossa, aí passa rápido, né? Voa. Passa rápido. Passa bastante. De verdade, porque maio... Nossa, mas é um pouquinho só de diferença. Sim. Em maio eu tava numa batalha ali que tava... Meu esposo deu pré-eclâmpsia, um monte de coisa lá. Foi bem no finalzinho. Sim. Aí, graças a Deus, Deus cuidou de tudo. Chegamos até aqui, né? Sim. E olha que marcou, né? E essas experiências foram só aumentando. Foram. E Deus sempre ali, né? Sempre. A mão dele estendida sobre o casal Fão ali, Sempre. Aí vem a Sara, né, pastor? Porque a Sara é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Mas a gente descobriu que quando ela nasceu, ela tinha síndrome de Down, né? E só foi quando nasceu? Só quando nasceu. Na ultrassom não mostrava nada? Não tinha nenhum nada que... E foi feito. Foi feito o exame que eles pedem, tudo. Que pedem, não acusou. E dava 0% de síndrome. O exame, o doutor que fez o exame, ele ainda disse, tô vendo a medida aqui, é uma medida, né, da nuca e o osso do nariz, e ela não vai ter síndrome de Down, ele falou. Daí... Uma coisa que nem... não tinha nem passado pela cabeça, nem nada, mas ele falou, né, eu tô olhando aqui e tal, e aí quando ela nasceu, ela nasceu numa quinta-feira, final da tarde. Naquela noite, não sei que hora, em que momento que foi, mas naquela noite o doutor, o pediatra do hospital, ele veio e tava eu e a minha mãe, né, que ia passar a noite comigo lá no hospital. Daí ele falou, né? Primeiro falou em termos técnicos, que ninguém entende nada. Depois ele falou, né? Expressivo para nós, né? E aí ele disse, olha, a gente acredita que ela tenha a síndrome de Down, mas existe um exame que é feito para confirmar se ela tem mesmo e tudo. E falou aquilo só e foi embora. E como que ela foi na sua cabeça, assim, de primeiro momento, assim, porque ouvir uma coisa dessa? Sim, para quem não tá esperando uma coisa, a pessoa que é preparada, né, que tem toda a estrutura para isso. Eu acredito que quando tu sabe, enquanto tá grávida, tu tem um momento ali para pesquisar, para saber o que é, né? Enfim. Entender como que funciona, né? Mas ali naquele momento foi um choque, né? Eu nem sabia o que pensar, eu fiquei, eu acho que paralisada. E a minha mãe... ela me mandou uma mensagem, porque eu não tava lá, né? Porque eu tinha visto a Sara. A Sara nasceu, foi lá pro lugar onde eles colocam os bebês lá, e eu vi ela. Aparentemente, tudo certinho, né? E aí eu fui para casa, daí a mãe dela ficou com ela para passar a noite, daí ela me mandou uma mensagem, o médico veio aqui e disse que possivelmente ela tem síndrome de Down. Eu disse, capaz, não é possível. Eu vi ela, não tem uma coisa assim que, né, uma característica marcante disso. E aí ficou aquilo ali. Só que de imediato, assim, né? A primeira coisa é a gente repreender, amarrar, orar e... sabe, não aceitar. Sim. Não aceitar. E foi uma coisa que eu não aceitei no começo. Né? Uma coisa que eu não aceitei. Uma batalha muito interna sua. Bastante, é que a gente não sabe, a gente não sabe o que é, e a gente às vezes ouve falar que tem síndrome de Down, vai ter problema disso, problema daquilo, e sabe? Vai ter um monte de doença, enfim. E foi onde a gente descobriu que a síndrome de Down não é uma doença, como muitas pessoas entendem e acham que é.
Isso é muito bom falar, né? que vai ajudar muita gente. Né? As pessoas entendem que síndrome de Down é uma doença. Uma doença que às vezes vai morrer porque tem síndrome de Down, porque é uma coisa que... É uma patologia. Exatamente. Então, quando a gente entrou nessa área e se aprofundou em conhecer, aí a gente começou a ver com outros olhos, né, pastora? Mas assim, o exame que comprovava que ela tinha foi feito quando ela tinha 1 ano já, né? O resultado chegou com 1 ano de idade. Aquele teste de Apgar que eles fazem no hospital, sabe qual que é? Que dá as notinhas. A nota dela foi normal? Sim. Tudo normal. Todos na gestação estava tudo normal. Então, mas aí tudo normal. É tudo o olhar de terceiros, porque na verdade ela é a perfeição plena de Deus, né? Exatamente. É um outro exame de sangue, né? Cariótipo, que se faz. Né, o nome. Que aí ele dá a contagem dos cromossomos e aí, né, pelo exame, aí deu realmente a comprovação de que ela tem a síndrome, né? Mas foi quando ela já tinha 1 ano que saiu esse resultado. É demorado, né? Sim. E aí depois que falaram pra nós, aí a gente fica com aquela coisa, né? Observando o que vai ser de diferente. Porque era um bebezinho. Sim. Então, bebezinho, normal. Né? A dependência é 100% de todos os bebês. Exatamente. Todos os bebezinhos. O que vai ser de diferente? Como é que vai ser? O que vai ser de diferente das outras crianças, né? Porque para nós era tudo primeiro filho ainda, né? Primeiro filho, ainda mais com essa questão agora. E a gente entrar nesse mundo, né? E aí a gente começou a receber orientação dos médicos, assim, para já estimular ela desde pequena. Então, desde de bebê, ela já foi para pai. Desde bebezinha. Desde bebezinha já foi para pai, sendo estimulado, porque tem um estímulo, né? Tem que estimular desde cedo. Né? Fazer fono, fazer fisioterapia, né? Até os 2 aninhos de idade ela ainda não caminhava sozinha, só se segurando assim ou pegando a mãozinha, né? Ela não tinha firmeza nas pernas. Então tem um pouquinho de atraso no desenvolvimento, né? Mas é um pouquinho diferente. Sim, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Tem que ter mais mais a questão de terapias, né? Foi o que foi passado para nós até a Sara. Ela poderia ter começado antes, né? Às vezes desde o hospital, né? A criança já começa a ter atendimento com fono e tudo. A Sara foi um pouco depois, porque até a gente ter as informações corretas, né? E tudo. Mas aí ela começou a ser atendida com fono, com físio, com terapeuta ocupacional, tudo para desenvolver, né? Sim. Desenvolver a fala, desenvolver o caminhar, para mastigar, engolir. Tudo todos os detalhes, né? na verdade. Para falar, tudo. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, ela começou a caminhar com 2 anos e meio, mas depois que foi, né? Foi, né? Agora não para. Não para, né? Não para de... E assim, o que vocês podem passar, né? Estamos para finalizar, como experiência de pai, mãe, mostrando, né, em todas as coisas grandes de Deus, que a Sara como eu falei, a perfeição expressa de Deus, né? A pureza, a entrega, o jeitinho, o carisma, a alegria que eles transmitem, o amor que ela passa, né? Poder passar aí para alguém mostrando que Deus não erra. É verdade, pastor, Deus não erra, porque ela é um plano de Deus para a vida da gente, né? A Sara é a Sara, é daquele jeito ali mesmo, né? Que é para ser para nós mesmos, né? Então eu digo que ela nos ensina muito, né? E a gente entrou para essa área, né, pastor? E a gente acabou aprendendo bastante também, porque a gente acompanha junto os trabalhos da PAI hoje, né? Sim. Que é um trabalho muito importante também que é feito, né? Dentro do coração cresce o amor por essa necessidade das pessoas, de entender também, porque é um ser humano perfeito ali. A pessoa não pode tratar com desdém. E também às vezes entristece, né, pastor? Por ver que às vezes tem pessoas que querem, às vezes até fazer um aborto quando descobrem que o filho é portador da síndrome de Down. Como até a gente vê esses dias no Reino Unido, né? Que é legalizado o aborto para crianças com síndrome de Down. Então, se ela descobre que está grávida, é com síndrome de Down, ou é possivelmente a lei favorece elas. A lei favorece. Loucura. Pode tirar em qualquer tempo de gestação. Qualquer tempo. Por isso que você tem que batalhar, né? E também falar assim para os pais, né, que tem criança com síndrome de Down, porque às vezes eu já vi casos, a gente começa a conviver mais, né, com famílias assim de pais, enfim, que abandonam a família. Literalmente, jogam quando tudo nasce, né, uma criança com síndrome de Down. E a pessoa não sabe o que é conviver, né? Tem uma coisa formada, porque é doente, porque é isso, porque é aquilo.
né? Às vezes pode sim ter um problema no coração, alguma coisa, mas nada que Deus não possa fazer, né? Porque a Sara não tem nada. Tem que saber dividir a doença da situação, que não é uma doença, ou seja, tem um problema de coração, mas estar com a síndrome é uma outra coisa. Sim. E assim, é só Deus para fazer. Só Deus, dar esse entendimento. Mas que Deus continue usando muito vocês de forma muito excepcional. Parabéns pela linda família. E Deus continue fazendo cada vez mais vocês crescerem, tá? Cada vez mais. O seu endereço de igreja fica tranquilo, vai estar passando aqui, vou pedir para colocar no GC, que o tempo ficou curto, porque o GraçaCast faz isso. Faz você ser muito abençoado com cada detalhe aqui, tá bom? É o pastor Jonathan Fão, hoje pastor da nossa igreja de Rio Riso, lá na Serra Gaúcha. E Deus abençoe. Ficamos no GraçaCast. Continue acompanhando. Se você quiser mais episódios, saber tudo que já aconteceu, Pastor Victor Martins Oficial no YouTube. E Deus abençoe. Pastor, irmã Fernanda, obrigado. Deus abençoe, pessoal. Um abraço para vocês. Amém.